Olá, estudantes de Literatura Brasileira 5, do curso de Letras, na modalidade à distância do IFPB. Hoje, nós vamos tratar da aula 5, que tem como título Poesia Concreta e que foi escrita pela professora Carmen Sevilha Gonçalves dos Santos. Então, dando continuidade aos estudos dessa disciplina, nós chegamos hoje ao módulo 2, e essa é a primeira unidade, então, unidade 2. É a primeira aula, então, da unidade 2. E assim como nós fizemos nas aulas anteriores, nós vamos trabalhar através dos objetivos de aprendizagem colocados pela professora para o seu texto da aula. Nesse sentido, vamos começar pelo primeiro objetivo de aprendizagem, que é identificar a poesia concreta e contextualizá-la no cenário experimentalista brasileiro. Então, de acordo com a autora, em 1956, com a ocorrência da Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo, a gente vai perceber que essa nova maneira de fazer poesia se consolidou como uma inusitada vertente da literatura brasileira. Então, traz realmente algo novo, diferente, que tem um certo choque aí a princípio, né, mas tem, né, essa consonância, de certa forma, ela casa muito bem com essa nova proposta aí de um país industrializado, de toda essa busca pelo avanço, né, tecnológico, e aí a gente vê que a arte, em consonância com toda essa efervescência, tanto industrial quanto cultural, e aí ela traz o panorama, né, do contexto histórico da época, né, com o governo de Juscelino Kubitschek, tudo aquilo que representa para a nossa história, aquele momento, né, onde se busca avançar 50 anos em 5. Bem, a autora fala muito bem sobre esse momento histórico. E aí, de certa forma, a arte ela tenta meio que, né, antenada com toda essa efervescência histórica, cultural, né, também industrial, como um todo, captar tudo isso e trazer também para a obra de arte uma nova forma de pensar o fazer artístico, mais especificamente no nosso caso aqui, o fazer poético. Então a poesia concreta ela surge como um modo revolucionário, como a autora já coloca, de se contrapor à poética dominada pela geração de 45. Nós vemos sempre, e essa é a última disciplina de literatura brasileira, né, que vocês têm no curso, e vocês puderam observar sempre que sempre uma corrente literária, um pensamento literário, ele está sempre tentando se contrapor a um pensamento anterior, sempre tentando trazer uma inovação, né? Ou então propondo se voltar a moldes anteriores, né? Para se pensar uma forma diferenciada de fazer, né? O ser humano tem sempre essa inquietação de buscar algo novo, mesmo que seja o antigo com uma nova roupagem, digamos assim. Então, de acordo com a autora, a gente aprende que os concretistas eles refutam uma forma mais subjetiva, mais verbalista de fazer poesia, né? E, segundo eles, uma forma que eles consideravam incapaz de expressar esse movimento atual, que é o movimento pós-revolução industrial. Então, nada de poesia, lírica, aquela coisa mais subjetiva, nada de verbalismo, não é só palavras, a gente tem que procurar outras formas de pensar o fazer poético. Então, em consonância com esses novos tempos, devia-se também buscar novas formas de expressão. Então, reina, nesse momento, então, esse experimentalismo de ordem poética, cuja feição se assemelhasse, ou se aproximasse, ou traduzisse poeticamente, de uma forma da arte, né, uma forma artística, todas essas inquietações agora da sociedade industrial. Então, o segundo objetivo de aprendizagem colocado pela autora é reconhecer esse ideário da poesia concreta, suas características e também os principais autores dessa poesia. Nós já sabemos, pela leitura da aula, que os irmãos Campos, né, Haroldo e Augusto de Campos, junto com Décio Pignatari,
são os principais representantes dessa vertente. Obviamente que a partir deles grandes nomes se desenvolveram, mas eu digo assim que eles estão, e a autora coloca que eles estão na origem desse pensamento. Desde 1952, a partir de uma revista denominada Noi Grandes, número 5, que na verdade é Noi Gandres, ok, gente? Essa forma aqui está incorreta, certo? É aqui, Noi Gandres, que é uma palavra, né, que vem da poesia do Ezra Pound, que significaria nada. E aí, essa revista, o seu número 5, ela traz justamente essa ideia, né, do caminho que vai do verso, o verso tradicional e tudo mais, até a poesia concreta. Então, esse volume ele trata especificamente disso. E eles têm uma busca por quebrar o que eles chamam de tédio dessas velhas fórmulas dos procedimentos poéticos, que estaria, de certa forma, representada pelo verso anterior, né, essa poesia mais do verbal, da palavra e tudo mais. E a ideia do título, né, Noi Gandres, seria essa ideia de que tudo vai caber no nada. Então, por isso, esse título. O nada, ele acaba abarcando tudo. E aí, segundo ainda a autora, ela afirma que em 56, né, 1956, com a Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo, seguida da sua edição também no Rio de Janeiro, o movimento se consolidou e se difundiu, mas em termos de produção escrita, a gente pode considerar como marcos fundantes desse novo fazer poético, né, nessa nova forma de fazer poesia, o livro Teoria da Poesia Concreta dos Irmãos Campos, né, Augusto e Haroldo. E do Décio também, com a revista Noi Gandres, e não Noi Grandes, viu? Foi um erro aqui, peço perdão a vocês, posteriormente a gente faz essa correção. Então, o que nós temos aqui é justamente essa imagem da poesia, da revista Noi Gandres, o seu volume 5, onde de se traz essa problematização da poesia indo do verso tradicional para a poesia concreta. E aí a autora afirma o seguinte, né? Os concretistas, então, propunham um experimentalismo poético planificado e racionalizado, como clamavam os novos tempos, valorizando a incorporação dos aspectos geométricos à arte, almejando a superação do verso como unidade rítmico-forma. Então, o que é que nós temos? Nós temos, na verdade, uma poesia que busca fugir da questão do subjetivo, né, daquela questão mais sentimental, fugir do excesso, né, de verbal, né, a tentativa de dizer o máximo com o mínimo possível e trazer para a sua forma essa questão da imagem, a sugestão da própria imagem daquilo que se fala. Então, não é uma poesia que vai priorizar a questão do verbo, vai buscar também outros componentes, explorar outros componentes, como a questão da sonoridade, do visual, e a gente vai poder ver isso nos exemplos futuramente. Aqui nós temos essa imagem, né, dos irmãos Campos e do Décio, e temos aqui uma frase, né, do Décio que diz o seguinte: todo poema autêntico é uma aventura planificada. Um poema não quer dizer isto nem aquilo, mas disse a si próprio. É idêntico a si mesmo e a de semelhança do autor no sentido do mito conhecido dos mortais, que forma amados por deuses imortais, e por isso sacrificados. Então, a poesia seria assim não uma forma de dizer algo, mas o poema ele se diz a si próprio, no sentido de que a poesia ela não é simplesmente uma linguagem sobre, né? Ela traz, digamos que a coisa em si mesmo. Nós temos aqui essa capa que é do livro, né? Teoria da Poesia Concreta, que aí foi composto aí pela Tríade, né? Que a gente já vem falando sobre eles.
E aqui nós temos textos críticos e alguns manifestos sobre a poesia concreta, que traz, né, quais são os ideais, quais são as bases, digamos assim, da poesia concreta. E lá na aula, a professora já traz alguns trechos bem significativos do que viria a ser esses manifestos e que está presente aqui nesse livro. Vocês podem fazer essa leitura lá no texto da aula da semana. Alguns princípios da poesia concreta que a autora elenca, os mais importantes, digamos assim, eu trouxe aqui para vocês também nessa apresentação. Como, por exemplo, a necessidade de se abolir o verso tradicional, sobremaneira, pela eliminação dos elos sintáticos, ou seja, eliminação dos pronomes, das preposições, das conjunções, criando assim uma poesia mais objetiva, mais concreta, geralmente com o uso absoluto de substantivos e verbos que facilitassem a atitude concrecional do projeto. Então, é aquela ideia de deixar realmente o essencial. Para significar, eu tentar chegar na essência do que eu preciso e aí eliminar tudo que eles consideram demais, acessórios, né? Então, pronomes, preposições, conjunções, entre outros, seriam e foram, de fato, descartados porque se busca dizer com o mínimo possível. Então, deixar aquelas palavras, os vocábulos, as expressões que são realmente essenciais para comunicar. Ganha destaque também a importância de uma linguagem que se assemelhasse à sociedade industrial, portanto, dinâmica e sintética, que ocorresse de modo rápido. Então, a gente vê que na poesia concreta, você tem realmente representado ali, naquela imagem, naquele poema, essa velocidade, essa síntese, que às vezes é tão forte, né, que você passa um tempo diante ali daquele poema para poder conseguir extraindo aqueles significados. Mas aí você vai percebendo que as imagens, né, inclusive os espaços em branco da folha e tudo mais, eles são muito significativos em alguns poemas. E que essa ideia de velocidade e de síntese está muito associado a essa ideia mesmo de representar esse mundo pós-revolução industrial, onde tudo tem que ser realmente mais rápido, né? Onde tudo precisa ser mais sintético, mais prático, veloz, porque senão você não consegue dar conta, você não consegue realmente acompanhar. Outro ponto é a entrada da paronomásia, de paronomásias no geral, que é aquela figura estilística que usa palavras semelhantes, seja na forma, seja no som, semelhantes, né? Não são iguais. Mas que têm sentidos diferentes, próximas umas das outras, né? Geralmente na mesma frase. Essa ideia de aproximar essas palavras é para criar esse efeito sonoro, esse efeito de trazer esse significado de uma forma muito forte. Isso fica muito latente em certos poemas. E isso, obviamente, ajuda a trazer esse significado, ou a sugerir significados, né? Porque o poema ele é plurissignificativo e, enfim. Então, nós temos sugestões através desse uso, né, dessa figura. E temos também os neologismos, né, que é o uso de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, seja na nossa língua ou em outras. Então, o uso de neologismos é sempre muito comum na arte como um todo, mas assim, na arte literária como um todo, mas no concretismo a gente vê que isso se ressalta em alguns poemas. Temos também os estrangeirismos, a separação de prefixos e sufixos, a repetição de morfemas, valorização da palavra solta em sua forma visual, né? A palavra muito valorizada. Essa retirada dos prefixos, né? Ou a separação de prefixos e sufixos feita no poema, ela acaba propiciando que essas sugestões de múltiplos significados, né, seja feita de uma forma muito rica no poema. Obviamente, a sonoridade é muito trabalhada, muito explorada. A carga semântica que se fragmenta e que se recompõe na página, né, geralmente fragmentado, também para causar um efeito aí visual, sonoro também, que vai ajudar, né,
a pensar no poema como um todo e pensar nesses significados, né, de uma forma, digamos assim, muito dinâmica. O poema como objeto visual, ou poema-objeto, cujo espaço gráfico é lido como agente de estrutura. Assim, é vital atentar para os espaços em branco, como eu já falei, os recursos tipográficos. O poema surge para ser lido e visto, e assim ele acaba impactando. Nesse poema aí de Augusto de Campos, né, Pluvial, nós vemos como a forma se sobressai, né? Obviamente nós temos aí as palavras, né, pluvial, fluvial, que em alguns momentos estão separadas, né? Aqui na vertical, pluvial sempre na vertical, mas que em alguns momentos elas se tocam, né? Aqui nós já temos na horizontal o F aqui no início, que se mistura com pluvial, que vem das palavras pluvial na vertical e que continua assim até o final. Então, é óbvio que não há, da parte da autora, nem da minha parte, uma tentativa aqui de esgotar as possibilidades de entendimento do poema, mas assim, a gente pode apenas pensar. Nós sabemos que a palavra pluvial está muito relacionada à ideia da chuva, né? Tem a ver com a ideia de chuva. E o fato de estar sendo colocado no poema da forma vertical não é de uma forma gratuita, né? Isso não foi colocado ao acaso, é colocado realmente para trazer essa imagem, né, da água aí na vertical, que seria a ideia da chuva. E nós temos aqui fluvial na horizontal, que está associado ao rio, né, as águas do rio. E aí tem toda uma significação, toda uma simbologia das águas, todo um símbolo dos rios, da renovação, que entram em consonância aí com essa ideia da poesia nova, né, do que é novo, né, a água que vem na vertical e que aqui na horizontal vem para o rio, e esse rio que a gente sabe que é sempre algo novo, que está em constante movimento, né? Seja o movimento de descer, seja o movimento de correr. Essa interpretação dá bastante pano para a manga, se você for realmente parar para fazer uma interpretação, mas assim, a princípio a gente vai ficar realmente nessa parte mais superficial, é mostrar como as palavras já representam aquilo que elas dizem, né? Também na parte da imagem, né? Não só o que elas representam, né, de camada semântica, mas também o que elas representam na imagem que elas ocupam aqui na página. E a forma como elas estão organizadas, o espaço, esse som também, vão ajudar a trazer esse significado, que obviamente é plurossignificativo, mas que a gente já, pensando no momento histórico, pensando no que a poesia concreta traz, né, o ideal da poesia concreta, de abolir o verso, né, tradicional e tudo mais, de representar o novo com o mínimo possível, né, de uma forma rápida, de uma forma realmente sintética, mas não deixando de ser algo realmente muito rico em seu significado, em seus vários significados. A gente sabe que nós temos aqui uma possibilidade assim bem múltipla mesmo de significados. E é justamente o que nós temos aqui no último ponto, né? Nós temos uma possibilidade de múltiplas leituras e, obviamente, temos variados sentidos. O ponto 3, então, da aula, o terceiro objetivo, né, de aprendizagem, seria o seguinte: elaborar críticas, mas também defesas aos procedimentos da poesia concreta. Então, de acordo com a autora, o que poderia ter ocasionado o encerramento destas práticas de vanguarda, assim como um movimento tão impulsionado de criatividade, seria basicamente, ela se pergunta, né? E eu estou já afirmando que seria a falta de uma base comum para a interação entre o poeta e o leitor. E essa falta dessa base comum de interação entre o escritor e o leitor seria talvez um aspecto bem pertinente nessa discussão, né, de ter feito com que essa poesia não
se desenvolvesse da forma como se pensou que se desenvolveria e tudo mais. Um outro ponto colocado pela professora, né, pela escritora da aula, do texto, seria o baixo consumo dessa produção pela maioria dos autores. Segundo Aguilar, as práticas vanguardistas desaparecem no final de 1969, quando o regime militar instituiu os atos repressivos que frustraram toda a possibilidade de mudança. Então, obviamente, nós temos vários fatores, né, que vão possibilitar um desenvolvimento pleno das artes como um todo, ou não, né? Ou vão, de certa forma, ali meio que podar, limitar, e isso até os dias atuais, né? Nós não vamos entrar aqui numa discussão política, econômica, embora também não seja possível não fazê-lo, mas nós sabemos que governos mais ditatoriais são muito fechados por várias questões a toda essa parte mais artística, né, o desenvolvimento da arte como um todo, até porque a arte tem todo um caráter mais revolucionário, de questionamento, né, do que é posto, de questionamento de tudo, e o questionamento às vezes realmente incomoda. Infelizmente, é assim que as coisas caminham, desde que o mundo é mundo, né? Então, agora nós vamos encerrar fazendo algumas, né, como a autora já tem colocado, tanto críticas quanto defesas. E aí no final ela diz o seguinte: que interessa o fato de que mesmo a poesia concreta, que pretende ser objetiva e dizer a si própria, ela não escapa ao que a poesia de modo geral faz, que é liberar sentidos em seus leitores. Então, assim, embora a poesia concreta pretenda ser super objetiva e dizer a si mesmo, ela não deixa de fazer o que a poesia, de uma forma geral, faz, que é justamente liberar sentidos nos leitores, possibilitar, como a arte faz como um todo, que depois de observar a arte, a obra artística, nesse caso a obra poética, eu possa repensar, refletir, sentir, né, de uma forma diferente o mundo, aquele que me rodeia, né? Eu posso me colocar no lugar do outro, eu posso repensar várias coisas, eu posso ressignificar várias coisas, né? Ou nem que seja apenas a mim mesmo, mas a obra literária e a obra de arte como um todo tem realmente esse poder, né? A poesia traz isso. Então, não deixa de liberar esses sentidos, né? Objetiva, sim, né? O mais concisa possível, mas não deixa de trazer essa subjetividade humana mesmo, esse caráter mais, digamos assim, de liberação de sentidos que o leitor sempre faz. Um ponto muito importante é a versatilidade da poesia concreta, né? Ela nos leva a perceber como as características dessa poesia se revelam nos poemas. Essa versatilidade, ela acaba realmente nos possibilitando essa visualização de algo que é novo para nós hoje. A gente já sabe que não é tão novo assim, né? Mas assim, é a partir daí que vai se descortinando essa nova forma de fazer poesia, que hoje, com novos meios, né, com novas mídias, a gente sabe que muitos artistas exploram muito bem esses novos meios também de fazer arte, seja as artes no geral, seja a arte literária, o romance, a poesia, o conto, todos os gêneros basicamente conseguem se renovar considerando meios, suportes diferentes. E a poesia concreta está, digamos assim, na origem disso tudo. E nós temos, né, grandes nomes da poesia concreta até hoje. Por fim, a autora vai falando sobre o movimento concretista, né, e como ele vai abrindo veredas para o que hoje a gente chama de neoconcretismo, esse novo concretismo. E tem Ferreira Goulart, o seu principal representante. Ela cita também autores como Paulo Leminski, né, como um poeta que transitou entre a poesia concreta e a lírica, né, fazendo aí essa ponte, digamos, entre o que é concreto e o lírico, que antes parecia ser coisas, né, totalmente dissociadas. E, atualmente, contemporaneamente, nós temos o concretismo pós-moderno de Arnaldo Antunes, que, na minha concepção, é um dos grandes, né, escritores que ainda vivos, né, detentor assim, de uma sensibilidade, de né, uma forma de fazer
poesia, e vocês conhecem pelas músicas, né? Quem não conhece os poemas, os livros mesmo do Arnaldo, mas conhece pelas músicas e tal. E a gente vê que o Arnaldo, ele traz muito e se apodera muito dessa riqueza do concretismo, né? Dentro da sua obra poética. E aí seria um exemplo, e aí eu já deixo aqui como sugestão, né, de busca dessa obra. Fica a sugestão também das leituras dentro da aula da semana, do que nós temos lá na biblioteca. Quanto à atividade, é uma atividade que tem como base também um poema concreto. Então não deixe de tirar suas dúvidas lá no Fórum de Dúvidas, na aula da semana. Né? Não deixe, obviamente, de fazer as leituras, e qualquer dúvida é só postar lá no fórum e nós vamos dialogando. Por hoje é só, e até a próxima.